físicos de análise. E aí o pessoal que já teve um contato com métodos físicos de análise vai reconhecer algumas siglas, como fluorescência de raio-x, como aqui embaixo, né, que eu estou falando o XRF, né? No caso do infravermelho com transformada de Fourier, né? E aí são as duas principais, talvez, que a gente trata para poder fazer a caracterização de materiais. Mas existe uma questão muito particular. Os instrumentos que são usados para fazer análise da arte, nem sempre, e aí eu faço uma ressalva, nem sempre, o que não significa que não possa ser, mas nem sempre são os mesmos instrumentos que o pessoal da química utiliza. É claro que quando a gente fala de instrumental, às vezes a adaptação que você tem que fazer é uma adaptação operacional. Não há nada que você precise aprender do zero. Então, se você teve aula lá no saudoso Silverstein, né, um livro fantástico, sobre infravermelho, esse infravermelho também vai valer, essa metodologia também vai valer para lá, né, para a Química e Arte, mas o instrumento é um pouquinho diferente, tá? Bom, existem outras questões, né, como a questão da procedência da obra. O mercado de arte é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa compra uma obra ou de valor elevado, tá, gente? Não estou falando aqui você comprar uma obra ali de 2, 3 mil reais. Eu estou falando quando você compra uma obra de valor elevado. Né, você não, eu não. Mas quando existe uma obra aí de valor elevado, uma transação na casa de milhões de reais ou até milhões de dólares, essa questão da procedência ela é extremamente importante. Né? Investigação forense é uma coisa importante, porque eu vou mostrar alguns casos agora que isso foi bastante importante, mas existe uma questão muito importante. Toda vez que a gente fala da caracterização de materiais e a participação do químico, o químico nunca é o profissional sozinho nessa área. Tá? O químico sempre vai estar participando aí de uma equipe multiprofissional em que cada um vai dar a sua contribuição. E eu reitero, a contribuição do químico é muito importante. A contribuição do físico é muito importante. Mas não dá para dizer qual é a contribuição mais importante. Por exemplo, um profissional que seja, às vezes, as pessoas acabam não incluindo, né, no raciocínio mais inicial, é o historiador da arte, que é um profissional extremamente necessário para a gente poder trabalhar junto. Né? Então, essa é a maneira aí. Fico devendo aí as pessoas que são os estudantes de ensino médio, aí a questão da interpretação dos espectros não é o objetivo da apresentação. Muito que bem. Uma questão importante a respeito da caracterização da arte, e que isso é algo que é muito diferente, é a questão da amostragem. Né? Não é desejável que a gente recolha amostras de obras de arte. E o motivo pelo que isso é muito simples, né? Você vai lesar a obra e ninguém quer isso. Quando é de um museu, existe toda uma questão da preservação, porque essa é uma obra que conta a história de um povo, né? Em várias obras, quem já foi aqui no Museu Histórico Nacional sabe que muitas obras lá, elas retratam a história do próprio país de maneira mais correta, com maior precisão histórica ou com menor, né? Como as obras lá do Pedro Américo, e enfim. Mas essas obras, elas têm um caráter extremamente importante. Então, recolher amostras de obra de arte é realmente sempre, eu posso dizer que é um tabu, mas é uma coisa muito positiva. Né? A gente realmente tem que evitar. Isso faz com que, ao invés da gente ter instrumentos que precisem fazer isso, os instrumentos é que tem que fazer essas análises in situ. Né? Existem laboratórios móveis, eu trouxe aqui um exemplo da Universidade de Perugia, na Itália, que é o MOLEB. Esse laboratório, ele é um laboratório que ele vai até o museu. Mas exatamente por que levar o laboratório até o museu? Por dois motivos muito simples. Muitas obras têm dimensões muito grandes. Né? Convido novamente a ir no Museu Histórico Nacional para entender do que eu estou falando. Existem pinturas lá que ocupam paredes inteiras, mais de 3 metros de altura, a pintura. Isso dentro de um laboratório é algo muito difícil de fazer essa análise. Outra questão são os altos valores envolvidos no transporte de obras de arte. Né? Muitas vezes, para fazer o transporte de uma obra até um laboratório, até um instituto de pesquisa, é muito caro
e vale mais a pena comprar um instrumento e levar para dentro do museu, né? Essa ideia é um dos motivadores que encoraja museus de terem laboratórios dentro dos museus, que aí as análises são feitas exclusivamente lá, né? Os instrumentos de medida, usualmente eles custam uma fração do preço de uma obra musealizada, né? Enfim, que são obras que, na verdade, elas não têm valor, mas a estimativa, né? Bom, e aqui eu trouxe os instrumentos que o Molebi tem, é uma série, eu não vou detalhar cada um, mas eu posso garantir que são todos instrumentos fantásticos e realmente é incrível como que a miniaturização desses instrumentos permite essa mobilidade de um laboratório inteiro para dentro de um museu. Vou falar um pouquinho mais do infravermelho médio, porque é um instrumento que eu tenho no meu laboratório e é um instrumento que eu ponho a serviço aqui da comunidade da química que precisa de análise, podem contar, é para isso que a gente funciona. Bom, o instrumento é esse, né? E aí a pessoa fala, se você comparar aí o tamanho da mão com o tamanho do instrumento, você vai concluir aí que esse espectrômetro, ele é um espectrômetro um pouco maior do que uma caixa de sapatos, dependendo do tamanho do sapato, né? Ele é realmente um instrumento muito pequeno, portátil, você leva um laptop junto e faz as análises lá. Mas quando eu falo, por exemplo, de uma pintura, por exemplo, essa análise ela funcionaria perfeitamente para fotografias. Já fiz esse tipo de análise no laboratório, muito elucidativo, importante e tal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma pintura, eu não consigo analisar uma pintura com esse tipo de instrumento, né? Esse instrumento chama infravermelho, né? Médio, como eu falei, mas com reflectância total atenuada, né? Porque eu preciso botar aí, onde a moça está botando aí esse pontinho aí para fazer a análise. Isso não funciona para uma pintura de grandes dimensões. Então a gente precisa desse tipo de mobilidade, né? Ou seja, um instrumento que eu possa fazer uma análise de uma superfície, né? E isso realmente acontece, né? A gente tem um instrumento desse lá no laboratório, eu, de novo, coloco à disposição aqui da comunidade da química, né? Aos associados da ABQ, enfim. Esse é o tipo de caracterização que a gente faz. Quando eu falo de caracterização, você fala assim, Daniel, mas quais são os materiais? São diversos, porque, de novo, o patrimônio cultural é um mundo muito grande, né? Então tem pintura, escultura, papel, arte contemporânea, enfim. Falando um pouquinho da pintura, existem vários tipos de pintura, então, por favor, quando eu falo pintura, eu estou falando de um mundo de coisas, né? Normalmente, os conservadores, eles são especializados, existem conservadores que são especializados em pintura. Existem outros que são especializados num período de pintura, numa técnica específica. Não é difícil isso acontecer. E aí eu estou falando o seguinte, os materiais variam também, mesmo que quando a gente está falando de pintura. Por exemplo, pinturas à têmpera são pinturas em que elas são feitas à base de ovo. Pinturas a óleo, por exemplo, à base de óleo de linhaça. E outras pinturas sintéticas, por exemplo, como no caso dos derivados do ácido acrílico, elas são diferentes, tanto em seus materiais, quanto no período que ela acontece, quanto, enfim, existe uma infinidade de possibilidades. E é por isso que o historiador da arte é tão importante. Mesmo para pinturas, por exemplo, o Volpi, que era um pintor que usava têmperas, né? O Volpi, a têmpera do Volpi não é exatamente como uma têmpera clássica, né? Então, até as pessoas especializadas, existe um instituto, né, de arte, Alfredo Volpi, eles dizem que o restauro das obras do Volpi são muito difíceis. E os químicos, eles podem ajudar muito nos restauradores, fazendo a análise desses materiais, caracterizando os materiais, o que vai facilitar muito a vida dos restauradores. Quando a gente fala de um quadro, né, de uma pintura, ou melhor dizendo, muitas vezes a ideia do leigo é que seja algo extremamente simples, e não é. Né? Eu trouxe aqui uma maneira de dissecada, né, de uma pintura a óleo. Essa pintura, eu estou elencando aqui algumas camadas, né? E a gente tem desde o suporte, também tem vários materiais, até o verniz. A camada F de sujeira lá é porque sempre tem, tá? Então, os materiais, por exemplo, pinturas que são envernizadas com vernizes acrílicos, elas acabam, como o verniz acrílico,
os que a gente usa, né, eles acabam tendo um ponto de transição vítrea muito baixo, né, tem vinílios aí que tem 40 graus Celsius, e o Rio é uma cidade muito quente, isso faz com que a poeira impregne muito mais facilmente. Então, até isso, o conservador precisa ter essa noção, e o químico pode ajudar muito nesse planejamento, nesse tipo de análise aí dentro dos museus. Aqui são um corte estratigráfico, né? A microscopia óptica de um quadro, né? Onde a gente vê justamente essas camadas que eu estava elencando. Todas essas camadas, elas são analisáveis do ponto de vista da química, né? E isso faz com que exista cada obra, cada artista, ele tenha uma assinatura, porque cada artista pinta com uma paleta de cor, não uma paleta, mas às vezes a fase da vida deles, né? Faz com que esses artistas eles sejam mais facilmente diagnosticados, né? A gente consegue fazer caracterização disso. Isso facilita muito a questão da análise de falsificações, como tem o caso aí, muitas falsificações elas são grosseiras, né? Como no caso desse Iberê Camargo aqui, que foi falsificado, vendido aí a R$3.200 num leilão virtual, um preço até bastante caro, mas não é o preço de uma obra do Iberê Camargo. E aí essa falsificação é grosseira, qualquer leigo identifica, né? Mas existem falsificações que não são tão grosseiras assim. E aí a gente realmente precisa de estudos de autenticação. E esses estudos de autenticação, eles não acontecem sem os profissionais da química, né? E aqui eu estou falando de um museu francês em que metade, mais ou menos, da coleção era falsa, né? De um artista. Esse caso ele vem se desdobrando, né? Na França, e eu trouxe aqui algumas reportagens a título de curiosidade. No Brasil, a gente teve um caso recente de um empresário famoso, né? Aqui é notório, é público, né?